Olá, seja bem-vindo ao canal Direito Processual Civil 2. Vamos falar da regulamentação da ação executiva. Fique aí conosco, não saia. Mais uma vez, subscreva-se ao nosso canal, ajuda-nos a crescer e a motivar-nos a continuarmos a produzir mais aulas para si. Bom, então vamos a isso. Quando fala-se da regulamentação da ação executiva, tem-se em mente um conjunto variado de diplomas legais que fixam a disciplina deste direito. Ou seja, a regulamentação da ação executiva encontra-se em vários diplomas legais, dentre os quais, então, passamos a fazer referência ou a destacar. Em primeiro lugar, temos o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, falaremos dele mais para frente. Em segundo lugar, temos aqui o Código Civil. O Código Civil, embora fixar normas essencialmente materiais ou substantivas, ele também contém normas instrumentais ou adjetivas, normas que instrumentalizam o direito processual civil 2 ou ação executiva. É o caso com o artigo 817 do Código Civil, que fixa, então, o princípio geral de execução. Não sendo aqui a obrigação voluntariamente cumprida, não sendo a obrigação voluntariamente cumprida, tem o credor o direito de exigir judicialmente o seu cumprimento e de executar o patrimônio do devedor nos termos declarados neste Código e nas leis de processo. Obviamente que aqui a obrigação incumprida, ela só há de ser naturalmente exigida por via de um processo executivo, tanto que um processo próprio, um processo idôneo para regular da obrigação que encontra-se incumprida. Ou seja, o artigo 817 está aqui a orientar as partes, ou a parte de que, quando encontrar-se numa situação de incumprimento da obrigação, cuja essa obrigação está devidamente comprovado por um documento, documento este que é denominado por um título executivo dentro daquilo que são os títulos executivos consagrados no nosso ordenamento jurídico angolano, nos termos do artigo 46 e seguintes, não é? Se esta obrigação estiver certificada num título executivo, obviamente que a sua exigência há de ser feita por via de um processo de execução. Tá? Esta orientação que o Código Civil está aqui a passar para o exequente ou para as pessoas, as partes que se encontram nesta condição, obviamente que está aqui a instrumentalizar o direito processual civil 2 ou ação executiva, a orientar as partes qual é a via idônea que elas deverão recorrer para obterem a satisfação do crédito violado. Bom, naturalmente também é o que acontece com a norma do artigo 827 do Código Civil. Diz-nos aí que, se a prestação consistir na entrega de coisa determinada, o credor tem a faculdade de requerer em execução que a entrega lhe seja feita judicialmente. Ou seja, se o objeto da obrigação consistir numa coisa, que pode ser num imóvel ou um outro bem de uma outra natureza, aqui o exequente, para obter a reparação efetiva do seu direito ou a reintegração deste direito, tem de necessariamente recorrer a um processo de executivo. E é ali, por meio dele, que vai recorrer por via da ação executiva para a entrega da coisa certa. Ação essa aqui é consagrada nos termos do artigo 45, número 2, ação executiva para entrega da coisa certa, que também temos aqui no artigo 827. Se a prestação consistir na entrega de coisa determinada, o credor tem a faculdade de requerer em execução que a entrega lhe seja feita judicialmente. A coisa determinada é a coisa certa. É a coisa certa que, por sua vez, o credor terá de solicitar por via de um processo de execução para este, por sua vez, obter a satisfação deste seu direito violado. Bom, então aqui o Código de Processo Civil contém normas que instrumentalizam, normas que indicam às partes quais são os caminhos que devem recorrer para obter aqui a satisfação do seu direito ou do seu crédito violado. A parte do artigo 817 e o artigo 818,
27 que fazemos referência, está também o artigo 818, 824, número 1, e o artigo 825, número 2. Bom, em terceiro lugar, temos aqui o Código das Custas Judiciais. O Código das Custas Judiciais contém normas que fixam a disciplina correspondente, normas que orientam as partes naquilo que é pagamento da taxa de justiça ou preparo inicial. Quais são os prazos que as partes têm após de dar entrada do requerimento inicial executivo para, por sua vez, procederem aqui ao pagamento do seu preparo inicial? Em caso de não pagar os preparos iniciais, qual é a consequência que a lei vai fixar? Ou qual é a consequência que o Código das Custas Judiciais fixa? Então, essas e entre outras matérias vamos encontrar dentro do Código das Custas Judiciais, bem como também aquilo que é as normas que disciplinam o pagamento das custas judiciais. Ora bem, quando falamos aqui de preparo inicial e custas judiciais, são assuntos totalmente diferentes, porque os preparos iniciais, como tal o nome diz, preparo inicial, os preparos são feitos ou a taxa de justiça é paga no momento em que o processo vai dar entrada na secretaria do tribunal, na fase inicial do processo, ou seja, os preparos iniciais são pagas na fase introdutória do processo, ao passo que as custas judiciais elas são pagas depois que tiver então a sentença, isto é, depois que a ação ela for resolvida. Portanto, essas normas vamos encontrar a sua disciplina dentro do Código das Custas Judiciais. Daí que o Código das Custas Judiciais regulamenta ou então instrumentaliza também o direito do processo civil 2 ou ação executiva. Temos também a Lei 5A/21 de 5 de março, que é a lei que altera a lei sobre a atualização das custas judiciais e alçada dos tribunais. Bom, esta lei é, então, a lei competente e a lei que vai efetivamente nos indicar qual é o valor da alçada do tribunal da relação e, então, qual é o valor da alçada dos tribunais da comarca. Então, vamos encontrar dentro desta lei. E também a Lei 5A/21 de 5 de março, também instrumentaliza, regulariza, que é a questão, ou regulamenta o direito processual civil 2 ou, então, se quisermos, ação executiva. Em quinto lugar, temos aqui a Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum. Portanto, a Lei Orgânica sobre a Organização dos Tribunais da Jurisdição Comum. Dentro dela, encontramos naquilo que é a organização judiciária dos tribunais, então, qual é o desdobramento que essa lei faz naquilo que são os tribunais. Ou seja, bom, é dentro desta lei onde vamos encontrar que os tribunais de primeira instância são os tribunais da comarca e depois, na segunda instância, temos aqui os tribunais da relação, que são os tribunais que têm competência de conhecer das matérias de recurso. E depois no topo temos então o Tribunal Supremo, que é o Tribunal de Revista. Obviamente que essas matérias vamos encontrar dentro da Lei Orgânica sobre Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum. É também dentro desta lei que vamos encontrar as salas ou o desdobramento das salas. E qual é a sala competente onde há decorrer os processos de execução? Naturalmente, é na sala das execuções cíveis. Obviamente que esta sala também vamos encontrar dentro, não é, da Lei 5, da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais da Jurisdição Comum. Bom, e depois, no sexto lugar, temos aqui a Constituição da República de Angola, que por via, ou seja, por ordem de hierarquia, tem de ser a primeira a ser mencionada, mas como estamos a tratar do processo civil 2, fizemos a questão de organizar naquilo que são os diplomas principais que estabelecem a matéria da ação executiva. A Constituição da República de Angola também contém normas que, por sua vez, consagram o direito processual civil 2 ou direito processual civil no âmbito geral. Por quê? Porque é então na Constituição da República de Angola onde efetivamente ficamos a saber que os tribunais superiores na República de Angola
É o Tribunal Supremo, é o Tribunal Constitucional, é o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Militar. Obviamente que estes tribunais são referenciados dentro da Constituição da República de Angola e até a própria definição daquilo que são os tribunais. Então ficamos a saber que os tribunais são os órgãos de soberania com a competência de administrar a justiça em nome do povo, e sendo que no exercício da atividade jurisdicional, aos tribunais compete então dirimir conflitos de interesse público ou privado. Bom, essas e entre outras normas que têm que ver com a organização judiciária ou dos tribunais do nosso país, vamos encontrar na Constituição da República de Angola. Portanto, são estas leis, são estes diplomas legais que fixam a disciplina do direito processual civil 2. Bom, e agora vamos falar do Código de Processo Civil. Dentro daquilo que é o Código de Processo Civil, a regulamentação da ação executiva, ela começa a partir do artigo 45 a 54, e aqui temos a matéria que regula o título executivo, ou seja, o título executivo no Código de Processo Civil, encontramos nos termos do artigo, a sua disciplina começa do artigo 45 e vai a 54 do Código de Processo Civil. E depois, temos aqui as partes da ação executiva, ou seja, a questão da legitimidade, vamos aqui fazer referência à legitimidade da ação executiva, na ação executiva. Quem são as partes legítimas na ação executiva? Muito diferente daquilo que é da ação declarativa. Na ação executiva, a questão da legitimidade das partes, esta matéria começa a ser regulada nos termos do artigo 55 e vai até ao artigo 60 do Código de Processo Civil. Depois também temos aqui a competência dos tribunais na ação executiva, que também é outra matéria que é tratada no âmbito do processo executivo, diferente daquilo que viu-se os princípios gerais ou a competência dos tribunais. Então, a parte da competência dos tribunais, que pode falar-se ou expressar-se num sentido geral, também existe a competência dos tribunais na ação executiva, que vai então do artigo 90 a 95. E depois temos as formas do processo executivo, que vem consagrado no segundo artigo 465 e vai até o artigo 466. Temos também a regulamentação do processo executivo comum. Portanto, a regulamentação do processo executivo comum começa do artigo 801 e vai até o artigo 943 do Código de Processo Civil. Portanto, essa é a esquematização que o Código Civil faz referência. A parte da regulamentação do processo executivo comum, também encontramos a regulamentação da ação executiva em processos especiais. E aqui temos a venda antecipada do penhor, que vai do artigo 1008 a 1113, todos do Código de Processo Civil. Também a questão da execução por alimentos, que vamos encontrar no segundo artigo 1118 a 1121 do Código de Processo Civil. Portanto, essa esquematização que o Código de Processo Civil faz naquilo que é a regulamentação da ação executiva. Posto isto, a ação executiva entende-se e chegado aqui que ela é regulada antes pelas disposições legais que lhe são próprias, e essas disposições legais, elas avultam do artigo 801 a 943 do Código de Processo Civil. E depois, pelas disposições gerais, não é? Pelas normas gerais e comuns, ou seja, normas que também fixam a disciplina da ação declarativa. Bom, o processo civil 2 é um processo essencialmente de execução, ou seja, o Código de Processo Civil angolano é um diploma essencialmente declarativista. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, na sua maior parte, as normas que ela fixa são normas que instrumentalizam o direito civil 1, tanto ação declarativa. Por quê? Porque se olharmos para
as normas ou a norma que estabelece então aqui a relação jurídica processual, portanto, que é o início da instância. O início da instância aqui, o legislador não pensou nem um pouquinho no início da instância do direito da ação executiva. Bom, essa parte. Bom, então, até aqui temos falado daquilo que são os vários sentidos da expressão execução e também da regulamentação da ação executiva. Fique conosco até a próxima aula. Com base no que acabamos de fazer referência, a ação executiva ela é regulada pelas disposições que lhe são próprias e dentre elas estão avultam aqui do artigo 801 até o artigo 1000 até o artigo. Bom, posto isto, a ação executiva ela regula-se antes. Posto isto, chega-se à conclusão de que a ação executiva ela é regulada pelas disposições que lhe são próprias, não? E essas avultam desde o artigo 801 e seguintes, ou seja, desde o artigo 801 a 943 do Código de Processo Civil. E depois também existem outras normas que regulamentam ou regularizam ou instrumentalizam o direito processual civil 2, portanto, que são as disposições gerais e comuns. As disposições gerais e comuns são aquelas que tratam da ação declarativa, são normas que instrumentalizam o processo civil 1 ou ação declarativa. E muitas das normas do direito processual civil 1, portanto, ação declarativa, também são aplicadas à ação executiva. Esta é a regulamentação da ação executiva. Fique conosco. Até a próxima aula. Tchau, tchau.